Expressão numérica com números racionais. Por onde nós podemos começar aqui esta resolução? Toda vez que nos deparamos com uma expressão numérica, é muito importante observar se nós temos os sinais de associação, que são eles, os parênteses, os colchetes e as chaves. No caso aqui nós temos parênteses, então nós temos que resolver as operações que estão entre os parênteses. Em seguida, nós temos uma ordem a ser feita das operações. E qual é esta ordem? Então nós temos que resolver primeiro potência e ou raiz. Nós temos raiz aqui, raiz quadrada, raiz cúbica, radiciação? Não, não temos. Mas nós temos potência, nós temos aqui, olha, o cubo e ao quadrado. Então, nós temos que resolver primeiro as operações de potenciação. Depois, nós vamos resolver multiplicação e ou divisão. Nós temos multiplicação aqui? Multiplicação não, mas temos divisão. Então, após resolvermos as potências, vamos resolver o quê? A divisão. E, por último, a adição e ou subtração. Temos aqui adição? Temos. Então, esta ordem aqui que nós temos que seguir. Então, vamos lá. Nós vamos permanecer aqui o menos 3/5, que está entre parênteses. Então, menos 3/5. Permanece o sinal de mais. E aqui nós temos menos 1/3 ao cubo. Então, eu já posso resolver aqui esta potência. Menos 1/3 ao cubo vai ser o quê? Menos 1/3 ao cubo. O que essa potência aqui indica? Nós temos menos 1/3 que é a base e o 3 que é o expoente. Então, o expoente indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Então, no caso aqui, o menos 1/3 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí nós vamos ter menos 1/3 multiplicado por menos 1/3 multiplicado por menos 1/3. Colocando aqui, olha, no nosso rascunho. Resolvendo esta multiplicação, nós primeiro vamos fazer o quê? Regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. E agora nós vamos calcular o quê? A multiplicação, multiplicando os numeradores entre si e os denominadores entre si. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Então, menos 1/27 é o resultado aqui de menos 1/3 ao cubo. Coloco aqui, olha, menos 1/27. Uma dica. Quando nós temos uma potenciação onde o expoente é um número par e a base é negativa, o resultado será positivo. Porém, quando nós temos uma potenciação onde o expoente é um número ímpar e a base é negativa, o resultado ficará negativo. E permaneço aqui o sinal de divisão. E agora nós vamos calcular esta operação entre parênteses. Aqui eu tenho 1/4 menos 2 inteiros. Então, eu vou calcular esta subtração aqui envolvendo esta fração. Para calcular uma subtração com frações, nós temos que encontrar o denominador comum. Como aqui eu tenho 2 inteiros, significa que eu tenho o número 1 aqui. Então, como denominador comum, eu vou usar o número 4. Coloco aqui, olha, o 4. Como eu estou usando o 4 como denominador comum, o 1 aqui permanece. Permanece o menos e eu vou fazer 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. Tudo isso ao quadrado. Agora, nós temos que calcular aqui ainda esta operação. Então, permanece o menos 3/5, permanece o sinal de mais, permanece o menos 1/27, permanece o sinal de divisão e eu vou calcular 1 menos 8. Tem 1, devo 8, vou lá, pago e fico devendo 7, ou seja, menos 7/4. Tudo isso ao quadrado. Agora eu tenho que resolver o quê? Esta potência. Então, nós vamos permanecer tudo até resolver aqui esta potência. Então, menos 3/5 mais
menos 1/27 e permanece aqui, olha, o sinal de divisão. Calculando esta potenciação, nós temos menos 7/4 ao quadrado. Vou fazer aqui, olha, menos 7/4 ao quadrado. O nosso expoente indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Lembra da dica que eu dei aqui? Quando o expoente for um número par e a base for negativa, o resultado será positivo. Se eu tenho 7/4 ao quadrado, eu tenho 7/4 vezes 7/4, que eu já fiz aqui, olha, a regra de sinal. Então, menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49, e 4 vezes 4, 16. Então, menos 7/4 ao quadrado vai ser igual a mais 49/16. Como é positivo, não preciso colocar entre parênteses. Deixo aqui, ó, 49/16. Ok, seguindo a regra das operações, quem eu resolvo primeiro? A adição ou a divisão? A divisão. Então, permanece o menos 3/5, permanece o sinal de mais. E agora, para resolvermos uma divisão de frações, nós vamos permanecer a primeira. Então, permanece o menos 1/27, inverte o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Não é 49/16? Vai ficar 16/49. Continuando, nós temos que calcular o que agora? A multiplicação. Então, permanece o menos 3/5, permanece o sinal de mais. Vou continuar a resolução aqui, ó. Permanece o menos 3/5, permanece o sinal de mais. E agora nós vamos calcular esta multiplicação. Que sinal que eu tenho aqui nesta fração que está ali não precisa aparecer? O mais. Então, eu faço menos com mais daqui, menos, volto parênteses, porque agora o resultado ficou negativo. Menos com mais, menos. 1 vezes 16, 16 sobre 27 vezes 49. Vamos fazer esta continha aqui, olha. 27 vezes 49. Nós temos 9 vezes 7, 63, fica o 3 e vão 6. 9 vezes 2, 18, mais 6, 24. Mas eu coloco mais. Algumas pessoas põem 0, outras pessoas deixam vazio. Eu coloco mais porque depois nós vamos somar. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Somando, nós vamos ter 3, 4 mais 8, 12, deixo 2 e subo 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 0, 3, e permanece 1. 1323. Coloco aqui, 1323. Ok. Agora nós temos o quê? Uma adição de frações com denominadores diferentes. E para resolver, nós temos que deixá-las com os denominadores iguais. Para isso, nós podemos fazer o quê? Encontrar o MMC. Porém, vamos observar. O denominador aqui é 5 e aqui é 1323. 1323 não é um número múltiplo de 5, não é. Por quê? Porque ele termina em 3. Os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5. Então, nós até podemos fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. Porém, se nós multiplicarmos o 5 por 1323, nós vamos ter este denominador comum. E por que eu posso fazer isso? Porque nós não temos aqui, olha, divisores comuns para 5 e para 1323. Então, por esse motivo, nós podemos fazer o quê? Multiplicar aqui. Se nós tivéssemos aqui um número que fosse divisível para os dois, aí sim nós faríamos o MMC, mas nesse caso nós podemos fazer direto. Então, 5 vezes 1323. Vamos fazer esta conta aqui, ó. 1323 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 6.615 será o número considerado denominador comum aqui para estas duas frações. Então, eu vou colocar aqui, olha,
Permanece o sinal de menos, coloco aqui como denominador comum, então, o número 6.615, mais, coloco aqui o sinal de menos, porque é uma fração negativa, e o denominador comum, 6.615. Agora, nós vamos encontrar as frações equivalentes. Bom, nós fizemos a multiplicação 5 vezes 1.323, que deu 6.615. Para encontrarmos a fração equivalente, o que nós podemos pensar? 5 para chegar no 6.615, eu multipliquei aqui por 1.323. Então, se eu multipliquei o denominador, eu multiplico o numerador por 1.323. Será que dá para fazer mentalmente? Vamos lá, olha, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. 3.969. Mais, ó, permanece o mais. E aqui, 1.323 para chegar no 6.615 foi multiplicado por 5. Se eu multiplico por 5 embaixo, eu multiplico por 5 em cima. 16 vezes 5, fazendo o cálculo mental, 16 é 10 mais 6. 10 vezes 5, 50. 6 vezes 5, 30. Mais 50, 80. Agora eu tenho uma adição de frações com denominadores iguais. E para resolver, permanece o denominador, que no caso é 6.615, e nós vamos calcular. Menos 3.969 mais menos 80, eu estou somando duas dívidas. Devo 3.669 e devo 80. Qual é o total desta minha dívida? Basta somar, olha, 9 mais 0, 9. 6 mais 8, 14, vai 1. 9 mais 1, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. Não consegue fazer mentalmente? Faz um cantinho lá no rascunho. Então, 4.049 sobre 6.615 é o resultado. Será que é possível simplificar? Não. Por quê? Porque o 4.049 é um número primo. Ele só possui dois divisores, o número 1 e ele mesmo. E aí, gostou da resolução? Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu sou a professora Ângela e estou aqui para te ajudar. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida!